Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem nestas últimas 2 semanas, né? E conforme nós combinamos, após aquela semana das avaliações, né, que vocês fizeram, que eu não enviei vídeo, e também após a semana do Carnaval, eu retomo, então, o envio dos vídeos, tá? Para aquelas turmas que ainda não concluímos os assuntos. E já disse isso, mas vou repetir. Obviamente, vocês já sabem, o semestre já acabou, então não haverá nenhum tipo de avaliação sobre estes vídeos que eu enviarei a partir de agora, tá? É apenas para que vocês tenham acesso ao restante do conteúdo e aqueles que quiserem aprofundar um pouco os estudos a respeito, ótimo, tá? Então, o que nos faltou, basicamente, foi a fisiologia do sistema respiratório, tá? E esse slide traz para vocês algumas informações introdutórias a respeito do sistema ou da fisiologia do sistema respiratório. Primeira informação importante, primeiro ponto que vocês não devem esquecer, é que o metabolismo celular, ou seja, o funcionamento das nossas células, né, é dependente de muitas coisas, obviamente. Mas, dentre essas substâncias indispensáveis para que ocorra o metabolismo celular, está um gás que todos nós conhecemos, chamamos de oxigênio, ou O2. Tá? Então, eu já quero aproveitar aqui e combinar com vocês, sempre que eu usar o termo gases, e a gente fala muito em gases aqui na fisiologia do sistema respiratório, eu estou me referindo, ou eu irei me referir ao oxigênio, né? A sua fórmula química aqui, o O2, conhecido, velho conhecido, e também irei me referir, quando usar a terminologia gases, além do oxigênio, ao CO2, ou gás carbônico, mais comumente conhecido, né? Ou ainda dióxido de carbono, enfim. Esse CO2 é o gás carbônico, tá? Mas é fundamental que o oxigênio chegue às nossas células, tá? Para que o metabolismo celular ocorra. Da mesma forma, esse metabolismo celular, ele gera resíduos. E esses resíduos, um deles, ou melhor, esses resíduos, eles devem ser retirados das células. E um desses resíduos é justamente esse gás, que também aparece aqui, que é o CO2. Tá? Então, vou voltar a falar sobre isso, mas já apresentando o assunto para vocês, é fundamental que vocês tenham em mente sempre que esse oxigênio que está no ambiente, né, na atmosfera, e que a gente inspira, não basta ele chegar aos pulmões, certo? Chegar aos pulmões é uma etapa deste caminho todo que o oxigênio tem que percorrer. A segunda etapa é o oxigênio passar dos pulmões, especificamente dos alvéolos, né, para a corrente sanguínea. Uma terceira etapa é esse oxigênio circular na corrente sanguínea. E, finalmente, chegando na corrente sanguínea, circulando na corrente sanguínea, este oxigênio chegará até as nossas células. Tá? Da mesma forma, é importante que vocês pensem também que o CO2 faz exatamente o caminho contrário ao oxigênio, ou seja, o CO2 é um resíduo do metabolismo celular. E ele tem que ser expulso do nosso organismo. Tá? E não há outra forma dele sair do nosso organismo que não seja através, né, da expiração. Ou seja, né, quando nós expiramos o ar,
estamos expirando uma grande quantidade de CO2. Este CO2 foi produzido lá nas células. Das células, ele passou para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, ele foi transportado até que o sangue chegasse aos alvéolos. Aí ele passa do sangue para os alvéolos e, finalmente, através do processo de, repito, de expiração, ele será, então, retirado dos pulmões e jogado, entre aspas, né, liberado no meio ambiente. Tá? Muito bem. Não há outra forma de nós fazermos essas trocas de gases, nós humanos, né? Não há outra maneira de fazermos essas trocas de gases, ou seja, de oxigênio e CO2, com o meio ambiente, que não seja através dos nossos órgãos que constituem o sistema respiratório, em conjunto com o sistema circulatório. Tá? Então, quando vocês pensarem... Perfeito, obrigado. Minha equipe aqui acaba de acender a luz, a minha equipe de apoio, muito obrigado. Melhorou? Ah, melhorou. Então, não há outra forma de ocorrer essas trocas, repito, entre ambiente e células, células e ambiente, que não seja através dos nossos órgãos, que constituem o sistema respiratório, e também do nosso sistema circulatório, que, aliás, nós já conversamos sobre ele, né? Quando nós falarmos em sistema circulatório, entenda-se miocárdio, né? O músculo cardíaco, bombeando o sangue, e o sangue circulando, tanto na circulação pulmonar, quanto na circulação sistêmica, e fazendo trocas com as células, quando está passando pelos capilares, tanto capilares pulmonares, quanto capilares sistêmicos. Certo? Muito bem. Então, isso é importante que fique claro desde o início, tá? Isso que eu falei aqui nessa transparência. Muito bem, vamos adiante. Passamos para a próxima. Estou meio destreinado aqui, né? São 2 semanas. Opa, passei demais agora. Muito bem. Nessa figura aqui, ou melhor, nessa transparência, ou nesse slide, né? Vocês estão vendo o conceito completo, digamos assim, de respiração ali embaixo. E aqui em cima vocês estão vendo algumas, ou as principais funções, né, do sistema respiratório. Tá? Uma das funções do sistema respiratório, então, é a troca dos gases. Quais gases? Aqueles 2 que eu citei anteriormente, oxigênio e CO2. Tá? Entre o meio ambiente, que eu chamei aqui de atmosfera, e o sangue e a corrente sanguínea. Ou seja, é graças aos órgãos do sistema respiratório, né, tanto as vias aéreas superiores quanto as vias aéreas inferiores e também pulmões, né, especificamente os alvéolos, porque os alvéolos são a unidade funcional dos pulmões, né? Os alvéolos pulmonares estão para os pulmões, assim como os néfrons estão para os rins. Né? A gente diz, muita coisa acontece lá nos rins. Vocês já sabem que, se a gente for mais específico, muitas coisas acontecem nos néfrons. Tá? Muitas coisas acontecem nos pulmões, é verdade. Se a gente for mais específico, muitas coisas acontecem nos alvéolos, certo? Então, é graças às vias aéreas, que são, vocês viram na anatomia, né? São divididas didaticamente em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores, e também aos pulmões, que estes gases, então, conseguem chegar ao sangue e também conseguem chegar dos pulmões até a atmosfera, o meio ambiente. Uma segunda função muito importante do sistema respiratório, e que é não muito comentada às vezes, ou pelo menos, né, muita gente não sabe, é que o sistema respiratório, juntamente com o sistema urinário, é fundamental para a regulação do pH sanguíneo. Então, o sistema urinário participa da manutenção do equilíbrio, né,
regulação homeostática, como eu chamei aqui, do pH sanguíneo. O sistema urinário participa. O sistema urinário também participa desta manutenção da homeostase, do equilíbrio, né? Do equilíbrio ácido-básico, ou seja, do pH do sangue, certo? E ainda nós temos alguns tampões sanguíneos, que eu vou citar mais adiante, que são um terceiro mecanismo de controle do pH no sangue. Então, nós temos, né, três fatores envolvidos na manutenção do pH sanguíneo dentro daquela faixa muito estreita, né, de 7,35, 7,45, mais ou menos, que são sistema urinário, nós já falamos sobre ele, sistema respiratório, a gente vai falar sobre ele, e tampões ou substâncias tamponantes, tampões químicos que estão circulando na nossa corrente sanguínea. Tá? E eu vou falar alguma coisa sobre esses tampões químicos. E a terceira função, não menos importante, né, do nosso sistema respiratório é proteger, porque quando nós inspiramos o ar, muitas impurezas que estão presentes no ar são, né, inspirados junto com os gases, com o oxigênio, que né, nos interessa principalmente. E essas impurezas, esse ar que a gente inspira, teoricamente, não é a maioria dos lugares que a gente consegue inspirar um ar puro, né? Então, esse ar cheio de impurezas, ele pode, sim, causar algum tipo de problema ao chegar aos nossos pulmões, ao epitélio alveolar, tá? Então, nós temos mecanismos de proteção, ou seja, o nosso sistema respiratório tem mecanismos de proteção, certo? Para evitar lesões, e especialmente no epitélio alveolar causado por alguns agentes que estão presentes no ar. Tá? Então, nós temos células do sistema imunológico que agem lá no epitélio alveolar, nos protegendo, né, combatendo esses agentes invasores. Nós temos também a presença de muco que reveste o epitélio ciliar da traqueia, né, e muitas impurezas ficam aderidas a este muco na traqueia e não chegam até os alvéolos. Nós temos também, vocês virem a anatomia, alguns acidentes anatômicos, né, nas nossas vias aéreas superiores, principalmente aqui na nossos seios nasais aqui, que também são cobertos por pelos e que muita coisa fica aderida, né, nesse nosso epitélio da cavidade nasal e não vai adiante no nosso trato respiratório, tá? Então, nós temos uma série de mecanismos que nos protegem dos agentes nocivos, digamos assim, que estão presentes no ar, que nós inspiramos, tá? E como eu disse para vocês aqui embaixo, vocês têm um conceito sobre respiração, que é um conceito mais amplo, digamos assim. A partir de agora, é fundamental que vocês saibam que respiração não é só inspirar e expirar. Não é só levarmos o ar até os nossos pulmões ou retirarmos o ar dos nossos pulmões. Isso não é respiração, no sentido amplo. Isto é uma parte do processo todo de respiração. Tá? Então, esse conceito que está aqui mostra para vocês o seguinte: respiração é a troca de gases. Quais gases? Oxigênio e CO2. Entre o ambiente, ou seja, a atmosfera, e as nossas células. E vice-versa, entre as células e o ambiente. Tá? Então, enxerguem a partir de agora a respiração como algo muito mais amplo do que simplesmente o oxigênio chegar nos alvéolos e o CO2 sair dos alvéolos para o meio externo. Tá? Muito bem. Isso é importante que vocês lembrem também. Agora, nessa próxima figura aqui, nesse próximo slide, agora sim vocês estão vendo uma figura aí, vocês conseguem enxergar o que eu acabo de falar para vocês. Ou seja, essa figura traz para vocês, de uma forma didática,
as etapas da respiração, tá? Este autor, vocês podem observar aqui, que ele traz a respiração basicamente dividida de forma didática, né, em 3 etapas, que ele chama aqui de troca 1, troca 2 e troca 3. Mas poderíamos também acrescentar aqui uma outra etapa, e aí nós teríamos, então, o processo de respiração dividido em 4 etapas, tá? A primeira etapa, se nós admitirmos essas 4 etapas, a primeira etapa, então, que ele chama de troca 1 aqui, seria a troca de oxigênio e de gás carbônico, ou seja, daqueles gases, né, entre o ambiente, que eu vou abreviar aqui, tá? Ambiente, ambiente e alvéolos, tá? Alvéolos pulmonares. Então, essa primeira troca é a chegada do oxigênio, que passa através das nossas vias aéreas e chega e é conduzido através das vias aéreas até os alvéolos. E a saída de CO2 no sentido contrário, ou seja, a saída do CO2 dos alvéolos também passando através das nossas vias aéreas e sendo liberado no ambiente. Então, essa é a primeira troca que existe entre ambiente e alvéolos, alvéolos e ambiente. Essa é a primeira etapa. Tá? Isso não é respiração no sentido amplo. Uma segunda etapa desse processo de respiração, que ele chama aqui de troca 2, é a troca destes gases entre alvéolos e circulação pulmonar, ou seja, entre alvéolos e sangue, na altura dos capilares pulmonares. Nessa segunda etapa, vocês conseguem ver a passagem de oxigênio dos alvéolos para a corrente sanguínea. E vocês também conseguem ver aqui a passagem do CO2 do sangue para os alvéolos. Tá? Isso aqui também vocês podem encontrar com uma terminologia ou com um termo dito hematose, né? Que é a troca de oxigênio e CO2 entre alvéolos e sangue pulmonar, né? Circulação pulmonar, e vice-versa, tá? Circulação pulmonar e alvéolos. Essa seria a segunda etapa do processo de respiração. Se nós adotarmos 4 etapas, a terceira etapa seria, ou é, o transporte do oxigênio na corrente sanguínea. O oxigênio, ele não, na sua grande maioria, ele não circula livremente no plasma, solto no plasma. Não, é uma pequena quantidade de oxigênio que circula, que é transportado pelo sangue, livre no sangue. 99% do oxigênio é transportado na corrente sanguínea ligado à molécula de hemoglobina, tá? Hemoglobina, eu vou botar aqui para vocês já ficarem lembrarem, né, da hemoglobina. Eu sei que vocês já ouviram falar da hemoglobina, a gente abrevia a hemoglobina com esse H maiúsculo e um B minúsculo, tá? Hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que existe dentro dos eritrócitos, né? Ou seja, ela está dentro das nossas células vermelhas, dos nossos eritrócitos, também chamadas células de hemácias, né? Então, a hemoglobina é uma proteína que está dentro das hemácias, ou eritrócitos, ou glóbulos vermelhos, como vocês preferirem, tá? E 99% do oxigênio circula ligado às moléculas de hemoglobina. Por isso que é tão importante a hemoglobina, né? Quando há uma taxa, uma baixa taxa, né, abaixo do fisiológico de hemoglobina na corrente sanguínea, isso caracteriza uma anemia, certo? E uma maior dificuldade, portanto, de transporte de oxigênio no sangue. Existem diferentes tipos de anemias, né? Causas da anemia, tá? E também existem níveis, né? Uma anemia mais fraca, mais pronunciada, enfim, tudo isso de acordo com a taxa
de hemácias e de hemoglobina que nós temos na corrente sanguínea. E o CO2, ele também precisa ser transportado na corrente sanguínea, tá? Então, o CO2, ele sai das células e ele precisa, através da circulação sanguínea, chegar até a circulação pulmonar e, dali, passar para os alvéolos. E o CO2 também é transportado na corrente sanguínea. E o CO2 é transportado na corrente sanguínea de 3 maneiras, tá? Biologia não é matemática, mas a gente tem esses percentuais na literatura que nos dão uma ideia. Por exemplo, 70% do CO2 circula na corrente sanguínea na forma de íon bicarbonato. O íon bicarbonato é um tampão químico, né, que auxilia também na manutenção do equilíbrio ácido-básico, ou seja, do pH do nosso sangue, né? Em torno de 23%, aproximadamente, do CO2 circula ligado na hemoglobina também. Então, a hemoglobina ela não serve apenas para carregar ou carrear oxigênio no sangue, ela também carrega, transporta CO2 no sangue. Tá? E, aliás, a hemoglobina, além de carregar oxigênio, além de carregar, transportar oxigênio, transportar CO2, ela também é um tampão celular, né? Dentro do eritrócito, ela liga muito hidrogênio livre e evita que haja um desequilíbrio do pH dentro dos eritrócitos, né? Ou hemácias, tá? Então, 70% na forma de íon bicarbonato, mais 23, 25% na forma ou melhor, ligado na hemoglobina, e o restante aí, que dá 5, 7% do CO2 circula livre no plasma. Então, essas são as 3 formas de circulação do CO2 na corrente sanguínea. Tá? E essa seria, então, a terceira etapa da respiração, ou seja, o transporte destes gases, né, na corrente sanguínea. Tá? E a última etapa, que ele chama aqui de troca 3, mas que nós vamos considerar a quarta etapa, então, é a troca de oxigênio entre circulação sistêmica, ou seja, entre o sangue, né? A troca de oxigênio entre o sangue e as células. Né? Quais células, professor? Todas as células do nosso organismo. Não existe célula do nosso organismo que não precise de oxigênio. Tá? Aliás, os nossos neurônios ficando poucos minutos sem células, eles já começam a sofrer, né? Podendo se ter, então, morte neuronal, né, de neurônios, e neurônios do sistema nervoso central, até onde a gente acredita, não se regeneram. Né? Então, isso é um problema. Tá? Lembrando para vocês que as células elas podem sofrer uma hipóxia, hipo de pouco, hipóxia é pouco oxigênio, tá? Ou seja, quando diminui muito a quantidade de oxigênio chegando a determinadas células, ou seja, a um tecido, a gente pode dizer que aquele tecido está em hipóxia, ou seja, está chegando pouco oxigênio. E as causas são várias. Uma delas é que a respiração está prejudicada, está chegando pouco oxigênio nos alvéolos e, consequentemente, está passando pouco oxigênio para o sangue e, consequentemente, está chegando pouco oxigênio nas células. É uma causa, né? Ou, simplesmente, há um prejuízo na passagem de oxigênio dos alvéolos para o sangue, e aí está chegando menos oxigênio no sangue e, consequentemente, vai chegar menos oxigênio nas células. Tá? Então, as causas são variáveis de hipóxia. E em casos mais acentuados, o tecido, as células podem sofrer uma anóxia. A anóxia é aí a ausência da chegada de oxigênio nas células, né? E essas células, fatalmente, elas acabam morrendo, né? Quando se tem anóxia. Né? Algumas células duram mais tempo, outras, como é o caso dos neurônios, poucos minutos já podem começar a morrer no sistema nervoso central, tá? E da mesma forma que o sangue passa, ou o sangue transporta oxigênio para as células também, né, liberam, digamos assim, ou enviam o CO2 por si só, por diferenças de pressão, a gente vai ver mais adiante, deixa as células, quais células? Todas as células,
né? E passam para a corrente sanguínea. E aí, então, são transportados dessas três maneiras que eu citei para vocês. Tá? Então, a partir de agora, pessoal, quando vocês ouvirem falar em respiração, pensem neste conceito mais amplo de respiração. Respiração não é simplesmente inspirar e expirar. Tá? E lembrem sempre, e vocês acabam de ver isso aqui nessa figura, a respiração, esse conceito amplo de respiração, é dependente dos nossos órgãos que constituem o sistema respiratório e também é dependente do nosso sistema cardiocirculatório, certo? Então, respiração não depende só do sistema respiratório, depende também do sistema cardiocirculatório, né? Frequentemente a gente ouve falar em parada cardiorrespiratória, certo? Quer dizer, não adiantaria os pulmões estarem funcionando se o coração parou. O coração parou, não bombeia o sangue não circula, não conduz oxigênio até os tecidos e não transporta CO2 dos tecidos para os alvéolos. Tá? Então, não esqueçam disso, dessa associação entre órgãos do sistema respiratório e nosso sistema cardiocirculatório. Tá? Ambos são fundamentais para este conceito amplo de respiração que vocês estão vendo aqui nesta figura. Tá certo? Bom, eu vou parar por aqui hoje, nós fechamos aí 27 minutos, porque neste primeiro vídeo eu queria fazer essa parte introdutória e deixar bem claro para vocês o conceito de respiração, as etapas dessa respiração e os atores envolvidos neste processo de respiração, certo? Então, eu não vou obedecer, provavelmente, se eu conseguir estreitar o tempo, eu vou mandando os vídeos, né, na medida em que eles estiverem prontos, eu vou enviando para os e-mails de vocês, tá? Certo? Então, foi bom reencontrá-los, espero que todos continuem bem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Aqueles que ainda estão nos grupos de WhatsApp podem me mandar por ali, ou no privado, ou podem me mandar e-mail, sem problema nenhum, como preferirem. Eu estou em férias, mas vou continuar fazendo esses vídeos e atendendo todo mundo que tiver a dúvidas, tá? Tiverem dúvidas, certo? Este é um momento que o Brasil precisa, né? Que todos nós nos doemos um pouco, né? Muitos estão se doando desde o início, especialmente o pessoal que está no front lá, né? Trabalhando na área da saúde, mas também todos aqueles cidadãos, todos aqueles trabalhadores brasileiros que não deixaram de transportar os nossos alimentos, não deixaram de transportar os remédios, não deixaram de produzir o nosso alimento, não deixaram de comercializar o nosso alimento, seja no supermercado, nos restaurantes, nos bares e etc. Né? Então, eu, como produtor rural, eu também não parei. Quem é da área rural sabe que as propriedades rurais elas não podem parar, mas eu, como professor universitário, e eu sempre digo que eu, muito antes de ser um servidor público, eu me considero um cidadão, né? E é por isso que eu acho que nós não podemos, não devemos parar mesmo em férias, né? É a hora do brasileiro, todo mundo remar para o mesmo lado, para que a gente consiga, o mais rápido possível, voltar à nossa normalidade. Não haverá um novo normal, né? Nós retomaremos as nossas vidas, se Deus quiser. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.